Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de abril, mês praticamente encerrando, faltando mais um pregão. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no canal gratuitamente, passando o mouse aqui, o cursor do mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aqui no canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal. Além disso, para receber as carteiras de ações que eu envio, exponencial, perspectiva, bem como recomendações de compra e venda, foco maior em swing trade, informações relevantes durante o pregão, suporte e resistência de futuros, mini índice, mini dólar, dentre outras informações, clique no card que está aparecendo aqui para você, siga os procedimentos para que você possa testar aí esse serviço gratuitamente durante um determinado período, recebendo tudo isso no seu celular, no seu desktop. Indo agora para o Ibovespa, lembrando sempre de que eu vou falar de futuros, de mini índice, mini dólar, todas as análises falam também de PTR4 Vale 3 e nesta análise especificamente eu vou falar de ELET3, BBSE3, CSNA3, ODPV3, SAPR11, BBDC4 e ESTC3. No pregão de hoje, Ibovespa, estabilidade, menos 0,05%, mas perdendo força, deixando sinal de perda de força, candle de reversão chamado de estrela cadente. Tem um vídeo de aprendizado sobre estrela cadente aqui no canal. A perda da mínima do pregão de hoje, que foi de 96.003, enfim, 96 mil pontos, aumenta a chance de se ter um novo movimento para baixo no índice Bovespa. Seria só um sinal de se ter um movimento para baixo no Bovespa, onde vai ter um nível de suporte mais relevante na faixa dos 95.100, 95 mil pontos. Abaixo disso a gente pode falar no nível mais por volta dos 94.590 até essa mínima aqui de 94.163. Então são os níveis de suportes pela frente para o índice Bovespa. Depois disso, vamos falar aqui dos futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Lembre-se também que o último vídeo que eu publiquei ontem um vídeo sobre o Ibovespa, os piores meses e os melhores meses para se investir na Bolsa, basicamente contando aí o desempenho do Ibovespa mês a mês, o acumulado de cada mês nos últimos 21 anos. Vale a pena assistir, dá uma olhada aí nos últimos vídeos aqui do canal, vai estar o vídeo aí sobre o que eu acabei de comentar. Futuros, deixando aqui também um candle de reversão, não conseguindo ir muito além. Então temos aqui em termos de, tirando o ajuste, né, a gente tem essa zona de resistência aqui na faixa dos 97.500 a 97.785. Bateu nessa região e deixou um candle aqui, mais para um candle de reversão. Perda da mínima de hoje, também 96.675. Reforça uma chance um pouco maior de se ter movimentação para baixo ou mesmo lateral do mini índice. No gráfico de 60 minutos, isso representaria o quê? Um pivô de baixa. Veio aqui uma forte queda, fechou para baixo do gap, está aqui brigando para ver se fica acima do fechamento do pregão anterior ou não, 96.860. Então, fechamento, perda da mínima do pregão de hoje, que eu acabei de comentar no gráfico diário, representaria um pivô de baixa no dia 60 e, consequentemente, um cenário mais para queda, suporte imediato ali na faixa dos 96.470 e depois disso na faixa dos 96.260. Ou seja, abriu caindo, perdeu essa mínima aqui dessa última hora de pregão, pelo menos da hora das 16 para as 17 horas, perdeu os 96.800, gerou sinalização aqui para baixo, ou mesmo perdendo essa mínima aqui, topo descendente no gráfico de 10 minutos no próximo pregão para baixo dos 96.765, ficaria mais para se buscar a operação de venda, topo descendente ou até mesmo pivô de baixo. Daria prioridade para topo descendente devido à proximidade da região aqui de suporte, que eu comentei agora há pouco aqui no próprio gráfico de 60 minutos. Abaixo dos 96.260 vai ter suporte na faixa dos 96 mil pontos nessa região de topo anterior, ou seja, abaixo desse nível, próximo nível seria a mudança de polaridade da antiga resistência para um possível funcionamento de suporte, um número redondo, inclusive, dos 96 mil pontos. Para focar em compra, o ideal seria o quê? Abre subindo, vem para cima aqui de um nível de resistência que eu identifico em torno dos 97.125 a 97.170 e a partir daí passa a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região, preferencialmente dos 97.170, usando essa região como um patamar de suporte. Ficaria mais interessante para se buscar operações de compra de day trade no mini índice.
No mini dólar, dia de hoje, bateu ali na média e tentando se recuperar no pregão de hoje, alta de 0,39%, podendo proporcionar um fundo no gráfico diário, superação da máxima do pregão de hoje, em cima dessa região de suporte localizada ali na faixa dos 3.923 até um patamar mais baixo de 3.914,50. Gráfico de 60 minutos, veio aqui, ameaçou queda, voltou novamente, gerou um sinal de topo relevante, mas não foi para baixo. E o dólar está revertendo essa sinalização de topo, que seria uma sinalização bem interessante para se trabalhar na venda, mas terminou não indo. Logo na hora seguinte já voltou aqui para cima das médias, que já foi algo negativo para se trabalhar na venda. Então ficou mais focado aqui na ponta compradora, abrindo aqui para cima, como eu já disse, superando a máxima do pregão de hoje, a partir do próximo pregão, fica ainda mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos. Voltou a gerar alguma sinalização relevante de queda, assim como aconteceu aqui, ou seja, abriu caindo, superou essa máxima, gerou já na sequência, retorno para baixo ali das médias, que é basicamente voltar para baixo da região de 3.937 e 50, 3.937, enfim, voltou para baixo deste nível aqui, fica mais para se buscar venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Então, isso seria o mais interessante. Venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo. O suporte mais próximo ficaria na faixa dos 3.928,50, depois em torno dos 3.922 a 3.921. E a resistência mais próxima para o dólar, eu vejo aqui resistência em torno dos 3.951,50. Tem aqui, está brigando agora com os 3.942 a 3.945, mas acima disso, região 3.951, 3.959,50 seria outro nível. E mais acima, já falaremos aqui dessa máxima, dessa região primeiramente de 3.967 e 3.976,50. Depois vamos aqui para as ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou uma alta de 0,44%, mais um candle de baixo, ou seja, o fechamento foi em alta, porque o fechamento foi acima do fechamento do pregão anterior, mas o candle de baixo abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Então, por enquanto, segue no processo de correção, ou seja, o movimento de queda, por enquanto, está mais fraco do que foi o movimento de alta na Petro, mantendo seu cenário de indefinição de tendência de curto prazo. Para a Petro gerar um sinal de força por parte dos compradores, proporcionando a retomada da tendência de alta de curto prazo, ela precisa gerar no decorrer dessa semana, que é uma semana mais curta, né? A gente já tem feriado agora na quarta, dia 1º, então tem um pregão a menos aí na semana. Então seria aqui superação dos 28,05, geraria um pivô de alta na Petro. Dependendo do desenrolar desse movimento de queda, pode também trazer oportunidade de compra de fundo ascendente na PETR4. Na Vale 3, no dia de hoje, queda aqui de 0,34%, o mercado abriu em alta em vários ativos e terminou perdendo força, fechando aqui para baixo do fechamento do pregão anterior. Então, a Vale, por enquanto, vai respeitando a região aqui imediata de resistência, o fundo anterior, na casa dos 50,78 a 51,33. Torna-se mais interessante de se trabalhar na compra da Vale 3 se gerar justamente um sinal mais forte de alta para cima dessa faixa de preço que eu acabei de citar. Enquanto isso não acontecer, aqui pelo gráfico diário, devido a essa perda de suporte e respeito dessa zona de resistência, vai ficando um pouco mais para se ter movimento para baixo, através primeiramente de uma perda da mínima de hoje, R$ 50,12. O suporte mais relevante continua sendo a faixa dos 49,30 a 49,38 a 49,30 e depois disso na faixa dos 48,62. São suportes mais próximos para Vale 3. A LED 3 no pregão de hoje superou a máxima do pregão anterior e nos gerou a saída um pouco mais acima dessa superação de máxima. Eu informei isso dentro do canal DV Invest. Essa operação então trouxe um stop parcial, trouxe aqui uma perda de 2,99%. Isso representou uma redução de 0,33% do capital total na venda da LED 3. Ela terminou fechando inclusive aqui com queda de 0,6%. Ou seja, foi lá em cima, mesmo que tivesse mantido o stop aqui, ela teria acionado por 1 centavo o stop da operação e agora teria vindo aqui para baixo com esse fechamento em queda de 0,6%. BBSE3, recomendação de compra de hoje na superação da máxima de ontem, dos 28,50, ou seja, na expectativa de que aqui fez um candle de alta, isso aqui foi uma correção desse candle de alta e uma chance maior desse candle ser um candle positivo e poder dar continuidade ao movimento de subida, a sua tendência de alta de curto prazo. Então essa compra foi executada, passando os dados aqui da entrada da BBSE3,
28,51 ponto de entrada, 28,23 ponto de stop, isso gera um stop curto ali de 0,98%. Eu utilizei o gráfico de 60 minutos para estabelecer o ponto de stop, ou seja, se superasse a máxima do pregão anterior, já era entrada, veio aqui embaixo, volta para cima e termina o pregão perdendo um pouco de força na última hora de pregão. Então aqui seria o primeiro ponto de stop, aqui já olhando o G60 já seria um dos pontos para se avaliar justamente um ponto de saída, se voltar para baixo justamente da mínima de hoje, R$ 28,31. CSNA3, só para mencionar aqui, alocando foi 0,98% de stop, o objetivo na faixa dos 29,07, alocando 20% do capital total. CSNA3, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, a tendência ainda é de baixa. Já tinha comentado que é uma operação que tem um risco um pouco maior devido a essa tendência de baixa, mas um sinal de recuperação no último pregão em cima de um patamar de suporte, o que poderia desencadear um movimento de subida no gráfico semanal desse ativo. Por esse motivo, eu recomendei comprar na superação da máxima do pregão de hoje, na faixa dos 14,88 com stop abaixo em 14,27. Fechou mal, queda de 2,56%, com fechamento inclusive na mínima do dia em 14,45. Passando os dados da entrada da CSNA3, 14,88, stop da operação ficando aqui na faixa dos 14,27. Isso dá um stop de 4,1%, ou seja, o ativo tem uma volatilidade maior, logo o stop é maior. Se tem uma volatilidade maior e o stop é maior, aloca menos capital em cima da operação. E aí o objetivo na faixa de R$ 16,10 na CSNA3. ODPV3, recomendação de compra mais próximo do fechamento do pregão de hoje, na última hora de pregão de hoje. Passando os dados dessa entrada, ou seja, fez um bom candle de alta, recomendação de compra basicamente na expectativa desse aqui ser um candle de correção e ter um movimento ainda de subida, dar continuidade ao movimento de subida do papel, trabalhando com stop na volatilidade do ativo, ou seja, o tamanho da volatilidade do papel, colocando o stop na volatilidade do papel. Então, os dados da entrada 16,80, fechou em 16,84, 16,38 ponto de stop, 17,43 objetivo, risco de 2,5%, alocando 20% do capital total na ODPV3. SAPR11, passando agora pelos ativos que a gente segue comprado. SAPR11, fechamento ruim, queda de 0,85%, nosso stop está um pouco mais aqui para baixo, então sem nenhuma alteração neste momento. A expectativa ainda que, ou seja, para que esse ativo gere alguma expectativa maior de subida, teria que realmente ganhar bastante força para cima. Ou seja, se a partir do próximo pregão gerar algum sinal aqui de topo descendente no G60 em cima do patamar de resistência que está testando, já seria um sinal bem negativo para a nossa operação, aumentaria a probabilidade de perder essa região aqui de suporte montada já no gráfico de 60 minutos. Mas por enquanto seguimos aqui dentro da posição comprada em SAPR11. Depois temos BBDC4, que fechou mal o pregão de hoje. Fechou com queda de 1,31%, mas não temos alteração ainda no ponto de stop. Avaliarei a abertura do próximo pregão. O ativo não conseguiu ter força suficiente para chegar aqui nesse nível de resistência mais acima na faixa, assim como o Ibovespa não teve força de chegar no patamar de resistência mais acima do topo anterior. Aqui também na BBDC4 não teve, na faixa dos 36,45 a 36,77. Queda hoje gerando um topo, um engolfo de baixa em alguns candles anteriores. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de queda, que eu avaliarei no início do próximo pregão um possível reposicionamento do stop na faixa dos 35,38 abaixo da mínima do pregão de hoje. E por último, STC3, que também gerou um engolfo de baixa no pregão de hoje, encobriu ali o candle anterior, fechamento aí com queda de 1,06%, também ali não conseguindo vir para cima da zona aqui de resistência, vindo aqui para baixo. Esse fechamento manteve-se acima da média móvel exponencial de 3 períodos, mas nenhuma alteração por enquanto em relação a o que a gente tinha passado inicialmente. O que mudou foi que o ativo hoje ficou ex-dividendos e, consequentemente, mudou os números, ou seja, incorporamos os proventos em cima da operação. Isso gerou que a mudança aqui nos valores, 27,63 como ponto de entrada, 26,93 como ponto de stop, 29,02 ponto de objetivo, risco de 2,52% e uma mesma alocação 15%, ou seja, os dividendos foram incorporados na operação, o valor dos dividendos. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.